Olá! Hoje eu quero falar sobre um tema que foi escolhido pelos meus seguidores no Instagram, no Café Filosófico Literário, que é o tema recomeços. Eu gosto sempre de perguntar para os meus seguidores o que eles gostam de ver de conteúdo para que eu possa trabalhar e trazer mais material. E eu fiz uma pesquisa recentemente nos stories sobre o que levaria essas pessoas a buscarem um dia terapia. Se seria por autoconhecimento, se seria para dividir uma carga que tivesse pesada com alguém, ou para fazer as pazes com a própria história. Enfim, a maioria escolheu que era fazer as pazes com a própria história. E logo em seguida, umas semanas depois, eu perguntei qual tema de livros que gostariam que eu trouxesse indicações. E aí também eu ainda perguntei se indecisão ou recomeços. E aí o mais voltado foi recomeço. Então, assim, eu tenho conversado com algumas pessoas, escutado, né, o que os seguidores têm sentido. E eu queria saber de vocês. Vocês podem comentar aí embaixo. Já sentiram raiva de vocês mesmos? Já passou por aquela sensação de por ter errado alguma vez na vida ou por ter perdido tempo, né, entre aspas, com um erro, com um pensamento equivocado? Aquela vontade de voltar atrás. É sobre isso que eu vou falar hoje, da dica que eu vou trazer para vocês hoje aqui de livro. Mas eu já quero começar esse vídeo dizendo que sempre é tempo de recomeçar. Mesmo que você já tenha cometido vários erros, ainda assim é possível recomeçar. E recomeço, gente, é sempre uma oportunidade da gente ser feliz de novo. O problema, e aí você já pode até anotar, é que existem alguns erros na hora de buscar essa felicidade, né? Vamos lá, o primeiro, a gente idealizar essa felicidade, colocar ela no ideal, no pedestal, lá inalcançável, como se você só fosse feliz o dia que tivesse aquilo tudo acontecido, aquilo tudo que você idealizou. E a vida real, ela é diferente da vida idealizada. Então, assim, o primeiro erro que a gente às vezes comete nessa busca de felicidade é idealizar o que seria essa felicidade. Outra coisa é se comparar com os outros, né? Quem se compara muito com os outros tem mais dificuldade para recomeçar. E para recomeçar de uma maneira mais leve, né? Com esperança, acreditando que agora vai dar certo. Então, se comparar com os outros também é um obstáculo. E também concentrar as expectativas numa área só da sua vida. É importante a gente saber reconhecer, fazer um mapeamento do que a gente tem de bom, dos acontecimentos bons da nossa vida, para a gente não ficar só olhando para aquilo que falta, para aquela área da nossa vida que ainda não está do jeito que a gente quer, né? Então, assim, para fazer um bom recomeço, para passar por essa fase de recomeço de uma forma mais leve, de uma forma mais otimista, é importantíssimo que você tenha autoconhecimento. O autoconhecimento faz parte desse processo porque ele vai evitar uma série de erros, que você cometa alguns erros novamente. Por exemplo, você tendo autoconhecimento, conhecendo os seus limites, você vai saber não ultrapassá-los, né? Ou não deixar que outras pessoas ultrapassem o seu limite. Mas para isso você precisa conhecer quais são os seus limites. Conhecer também suas imperfeições, né? Saber dos seus pontos fracos. Para quê? Para cuidar deles. Para saber ouvir quando algo estiver gritando aí dentro de você que está precisando de um carinho a mais, uma atenção a mais. Então, reconhecer suas vulnerabilidades também. E as suas necessidades. Se você não conhece as suas necessidades, como é que você vai se posicionar no mundo, ou diante da família, ou diante do trabalho, para comunicar o que está sendo importante para você. Então, quando você conhece suas necessidades daquele momento atual, na sua vida, o que é prioridade para você? Se você conhece suas necessidades, você também se organiza a sua vida em torno do que é prioritário, do que é essencial para você naquele momento. Então, são algumas dicas e quero indicar o livro Mais Forte do que Nunca, da Brené Brown, que é muito conhecida por um outro livro dela, né, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Mas nesse livro aqui, a pesquisa que ela apresenta
sobre pessoas que deram a volta por cima, né? Pessoas que sentiram vergonha, tem um pouco assim dessa vergonha do passado, da história, dos erros que já cometeram. Igual eu falei na minha pesquisa, né, no início, essa coisa de você fazer as pazes com a sua história é você integrar e afirmar até aqueles capítulos da sua história que às vezes a gente tem vontade de rasgar ou de pular. Então, esse livro fala disso. Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui do sumário, para vocês verem o que vocês vão encontrar nesse livro. Então, por exemplo, ela vai falar sobre a vulnerabilidade, né, que é importante, já vem lá do outro livro dela. Lidando com limites, integridade e generosidade. Assumindo nossas histórias, que é muito importante a gente assumir as histórias, que fazer as pazes com o passado, visitar o passado, para que a partir de agora, do presente, a gente recomece uma nova história. Lidando com expectativas, decepções, corações partidos, luto. Lidando com necessidade, vínculos, críticas. Lidando com a vergonha, identidade e nostalgia. E aí ela ainda tem um acréscimo aqui nesse livro, que são notas sobre trauma e luto complicado, quando o recomeço ele não é natural, né? Não faz parte assim do ciclo natural, porque o luto ele faz parte do ciclo natural da vida. E o luto ele está presente em vários momentos da nossa vida, porque todo ciclo que a gente se encerra, em todo recomeço, tem um pouco de luto, de despedida do que veio antes, né? Só que algumas vezes isso fica muito pesado e a pessoa não consegue recomeçar sozinho. Então ela vai falar das vezes que se precisa de ajuda também. Então contem comigo, escrevam aí se você já passou por algum sentimento desses, porque a sua história, a forma como você conta a sua história é importantíssima para formar a sua autoimagem, tá certo? Eu aguardo vocês no próximo vídeo, então.